Imagine um oceano vermelho. Não é água, mas sangue. Um horizonte infinito de líquido primordial que cheira a ferro e ferrugem. No meio desse silêncio ensurdecedor, onde as cigarras pararam de cantar e o vento carrega o peso de 1000 almas, você está sozinho. Completamente sozinho. Mas, pela primeira vez na sua vida, essa solidão não é um castigo. É uma escolha. Bem-vindos de volta a FaniZ, IN, IS e Fanfics. Hoje, nós não vamos falar sobre robôs gigantes lutando contra monstros alienígenas. Se você veio aqui apenas pelas explosões, sinto informar que você assistiu à obra errada. Neon Genesis Evangelion nunca foi sobre salvar o mundo. Foi e sempre será um documentário brutal sobre a arquitetura da sua ansiedade. É um espelho que Hideaki Anno quebrou e usou os cacos para cortar a própria pele. E no processo, acabou cortando a nossa também. Nós vamos mergulhar nas profundezas do campo AT. Vamos entender por que, psicologicamente, nós precisamos de barreiras para existir e o preço terrível que pagamos por derrubá-las. Vamos dissecar a tragédia de Gendo, a fúria de Asuka e o silêncio de Rei. Mas acima de tudo, vamos falar sobre você. Sobre aquela sensação de aperto no peito quando o telefone toca. Sobre o medo de ser visto de verdade. Sobre a coragem necessária para dizer, eu estou aqui, e permitir que o mundo te machuque. Respire fundo. O ar aqui é denso. É o cheiro de LCL. É o cheiro da verdade. Tequio 3 é uma cidade construída para morrer e renascer. Uma fortaleza de metal e concreto que se esconde no subsolo ao menor sinal de perigo. Você já se sentiu assim, construindo muralhas ao redor do seu coração, retraindo-se para dentro de si mesmo, quando o mundo lá fora parece ameaçador demais? Essa é a primeira lição visual da série. A cidade é você. A cidade é a sua armadura. No centro desse labirinto está Shinji Hikari. Ele não é o herói que queremos. Ele é o reflexo que evitamos. Shinji é a personificação do transtorno de personalidade evitativa. Ele não pilota o Veeva porque quer salvar a humanidade. Ele pilota porque tem pavor de ser rejeitado. Ele pilota porque acredita que sua utilidade é a única moeda de troca que possui para comprar um grama de afeto. Quantas vezes você fez algo que odiava apenas para não decepcionar alguém? Quantas vezes você sorriu quando queria gritar apenas para manter a harmonia? Shinji nos irrita porque ele é patético. E ele é patético da mesma forma que nós somos quando estamos sozinhos no quarto. Às 3 da manhã, encarando o teto e sentindo o peso da nossa própria insuficiência. Mas a genialidade de Evangelion reside em um conceito que transcende a ficção científica. O campo H, Absolute Terror Field. O campo do terror absoluto. Na superfície do anime, é um escudo de energia que protege os anjos e os Evas de ataques nucleares. Mas conforme a história avança, descobrimos a verdade aterrorizante. O campo AT não é uma superpotência. O campo AT é a barreira do ego. É a parede que separa a minha alma da sua. Pense nisso por um segundo. Para que você exista como indivíduo, para que você seja você e não eu, precisa haver uma fronteira, uma pele, uma separação. Essa separação nos define, nos dá forma, nos dá identidade. Mas essa mesma separação é a causa de toda a nossa solidão. O campo AT é a luz sagrada que nos protege de sermos invadidos pelos outros. Mas também é a muralha fria que nos impede de sermos compreendidos completamente. Schopenhauer chamou isso de o dilema do porco-espinho. Imagine um grupo de porcos-espinhos em uma noite congelante de inverno. Para não morrerem de frio, eles precisam se aproximar uns dos outros, buscando o calor dos corpos vizinhos. Mas ao se aproximarem demais, seus espinhos perfuram a carne uns dos outros, causando dor insuportável. A dor os faz se afastar novamente, mas o frio retorna, implacável, e assim eles passam a vida inteira nessa dança trágica. Aproximam-se para obter calor, machucam-se. Afastam-se para evitar a dor, congelam. Essa é a condição humana segundo Evangelion. Nós ansiamos por intimidade. Queremos ser amados, tocados, entendidos, mas a verdadeira intimidade exige que baixemos nossos campos. AT. Exige vulnerabilidade. E quando estamos vulneráveis, os espinhos dos outros nos ferem. Uma palavra maldita, um olhar de desprezo, uma traição, um abandono.
A dor da conexão é o preço do calor humano. Olhe para a Asuka Langley. Ela parece o oposto de Shinji, não é? Barulhenta, agressiva, confiante, mas o campo Ati de Asuka é o mais espesso de todos. A arrogância dela é um mecanismo de defesa tão robusto quanto a blindagem de um Eva. Ela projeta uma imagem de perfeição para que ninguém veja a criança aterrorizada que existe lá dentro. A menina que encontrou a mãe pendurada no teto e jurou que nunca mais precisaria de ninguém. Ela ataca antes de ser atacada. Ela rejeita antes de ser rejeitada. A agressividade de Asuka é um grito de socorro em uma frequência que ninguém consegue ouvir. E então temos Gendo Ikari, o homem que, em sua covardia suprema, decidiu que o dilema do porco espinho não tinha solução. Gendo não quer se aproximar e se machucar. Ele quer eliminar a distância e eliminar a individualidade. O projeto de instrumentalidade humana, o objetivo final da Zela e de Gendo, não é a evolução, é a desistência. É o desejo de dissolver todos os campos Ati, derreter todas as barreiras e fundir todas as almas em uma única sopa primordial de consciência. Se todos formos um, não haverá mais solidão, não haverá mais mal-entendidos, não haverá mais medo, mas também não haverá mais você. Não haverá mais o cheiro do café pela manhã, nem a textura da mão de quem você ama, nem a satisfação de superar um desafio. Gendo quer curar a dor da vida, matando a própria vida. É a fantasia final da depressão severa, o desejo de retornar ao útero, ao nada, onde nada dói, porque nada existe. O clímax de The End of Evangelion é, talvez, a sessão de terapia mais cara e violenta da história do cinema. O terceiro impacto acontece. As barreiras caem. A humanidade se dissolve em LCL. Todos os pensamentos, memórias e medos se misturam. Shinji finalmente tem o que achava que queria. Um mundo sem dor, sem rejeição, onde ele é parte de tudo e tudo é parte dele. Mas, nesse vazio laranja infinito, Shinji percebe a fraude. Um mundo sem dor é um mundo sem significado. Se não existe o outro, não existe o eu. Se não existe a possibilidade de ser machucado, a alegria de ser amado não tem valor. O amor só é real porque é um risco. A felicidade só tem textura porque conhecemos a tristeza. Shinji, o menino que passou a série inteira fugindo, toma a decisão mais corajosa da história dos animes. Ele rejeita o paraíso. Ele rejeita a instrumentalidade. Ele escolhe restaurar seu campo Ati. Ele escolhe voltar a ter uma forma física, voltar a ser um indivíduo separado. A cena final é devastadora e perfeita. Shinji e Asuka em uma praia desolada, sob um céu apocalíptico. O mar é vermelho. O mundo está em ruínas. Eles são possivelmente os novos Adão e Eva de uma realidade quebrada. Shinji, ainda confuso, ainda traumatizado, começa a estrangular Asuka. Por quê? Talvez para confirmar que ela é real. Talvez para confirmar que a dor ainda existe. Talvez porque ele ainda tem medo. E Asuka, ela não luta. Ela não o ataca. Ela levanta a mão e, com um gesto de infinita ternura, acaricia o rosto dele. É o toque que quebra o ciclo. É o momento em que o porco-espinhão decide suportar a dor dos espinhos apenas para sentir o calor da pele. Shinji desaba em lágrimas. A frase final, Kinojo ou Kimoshi Warui, não é um insulto gratuito. É a aceitação visceral da realidade. A realidade é suja, a realidade é confusa. A realidade muitas vezes é nojenta. Ter um corpo, ter desejos, ter que lidar com outra pessoa que não é você, é uma experiência grotesca e sublime ao mesmo tempo. O que Evangelion ensina sobre sua ansiedade é que ela não é um erro de sistema. Sua ansiedade, seu medo de interagir, sua vontade de se isolar, é o seu campo Ati funcionando. É a sua alma tentando proteger o núcleo sagrado de quem você é. Mas a lição final de Hideaki Anno é que você não pode viver dentro do Eva para sempre. Em algum momento, a bateria acaba. Em algum momento, a porta se abre e você tem que sair. Você tem que caminhar em direção aos outros porcos espinhos. Você vai se machucar, eles vão te decepcionar. Você vai chorar no banheiro e sentir que não aguenta mais. Mas, entre uma ferida e outra, haverá momentos de conexão tão profundos, tão elétricos e tão reais que farão todo o sangue e toda a ferrugem valerem a pena. A depressão nos diz que estamos sozinhos em uma sala trancada. Evangelion nos mostra que a porta está destrancada,
mas nós é que estamos segurando a maçaneta com força, com medo de abrir. Não espere que o mundo seja gentil. O mundo é um anjo tentando perfurar sua blindagem. Mas você tem algo que os anjos não têm. Você tem a capacidade de escolher a dor do crescimento em vez do conforto do nada. Você tem a capacidade de olhar para o caos da sua vida, para as ruínas das suas relações, para o mar vermelho dos seus fracassos e ainda assim dizer: eu existo. Eu sou eu. E isso é o suficiente. Saia do robô, sinta o frio, sinta a dor. E então, sinta o calor, porque a única coisa mais aterrorizante do que ser machucado pelos outros é viver uma eternidade sem nunca ter sido tocado por ninguém. Até a próxima, na Fá, NS e Fanfics, onde as histórias não terminam quando os créditos sobem. Elas apenas começam dentro de você.